Ok. Está gravando. Ok, estou querendo confirmar que está gravando. Alguém pode confirmar, por favor, que eu não estou vendo? Acho que tá ok. Tá ok. Ok, então, essa primeira experiência, ela consiste em aplicar conceitos da teoria de medidas e erros, ok? Então, eu não vou fazer a leitura da apostila que eu enviei para vocês, vocês têm que ler ela com cuidado. Então, quem já leu, depois dessa aula, e vocês vão provavelmente precisar usar essa apostila quando vocês vão fazer o relatório da experiência. Então, a ideia é acostumar vocês e introduzir, na verdade, muitos de vocês com esses conceitos de medidas e erros. O fato é que cada vez que vocês vão ter que fazer medidas, ok, experimentais, realizar medidas, e que vocês vão ter que apresentar esses resultados das medidas, seja para você, seja para um relatório, seja para outra pessoa, vocês têm que saber expressar os resultados dessas medidas, ok, de uma maneira que seja interpretada, ok, corretamente pelas pessoas que vão ler essas medidas. Então, tem convenções para isso, e a gente vai... Convenções é bom senso também, mas todo mundo tem que concordar nessas convenções. Então, é o seguinte, primeiro, fazer uma medida, ok, vocês já sabem, ok, já mediram, ok, na sua vida, no dia a dia. Então, é um ato de comparar, ok? Então, você tem, por exemplo, um comprimento que simples, a gente consegue visualizar a medida de um comprimento. Você tem um instrumento que está com uma régua, por exemplo, uma régua milimetrada, a menor divisão é o milímetro, e você vai medir um objeto, então você vai comparar o comprimento desse objeto com, você vai contar quantas, ok? Quantas unidades, por exemplo, está escrito em centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, ok? Quantas vezes essa unidade, esse objeto, ok? Ele se compara e você escreve esse número e você diz que esse aqui é o valor do comprimento. E você tem que entender também que quando você vai realizar essa medida experimental, ela vai ser muito dependente do tipo de instrumento que você vai usar, ok? Se você medir com uma régua que só tem centímetros, ou uma régua milimetrada, ou com um paquímetro, ou com um micrômetro, ok? Então, vocês vão obter resultados que vão... A apresentação do resultado vai ser diferente, porque a precisão da medida vai ser diferente. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Eu quero insistir sobre o fato que essa experiência, ok, ela é muito simples, mas os conceitos, ok, vocês têm que entender que vocês têm que aplicar esses conceitos para qualquer medida experimental que você for realizar na sua vida, ok, de estudante e profissional, ok? Então, você vai ter que dizer qual é o valor da sua medida e com qual incerteza você obteve essa medida, ok? O dado da incerteza é tão importante quanto o dado do valor. Por que esse aqui não está passando? Tá aqui. Ok, então tem toda a introdução, então o que é medir, como eu falei, é um ato de comparação. Então o erro experimental tem vários tipos de erros experimentais, tem basicamente erros grosseiros, erros sistemáticos e erros aleatórios, ok? Então os erros grosseiros, ok, todo mundo já fez, ok, que é um problema de falta de prática, ok, ou de distração. A escolha errada de escalas, ok, por exemplo, o paquímetro, eu já vi, ok, estudante fazer erro grosseiro simplesmente porque não sabia usar um paquímetro, então tinha certos números, ele dizia que era isso, mas não era exatamente isso a medida. Você pode ter os erros sistemáticos, que tem um exemplo aqui, que é dado com essa balança, ok? Então, isso, cada vez que vocês vão usar um instrumento para medir alguma coisa, seja um comprimento, seja uma massa, ou qualquer coisa, ok? Uma temperatura. Bom, temperatura é um pouquinho mais difícil que fazer a calibração de um termômetro, né? Mas uma balança, quando vocês
o platô da balança está vazio, ok? Que você não colocou ainda o objeto, você tem que se assegurar que é igual a zero, ok? Então, vocês têm que saber onde está o zero do seu instrumento de medida. Então, vale para a balança, vale para todos os instrumentos. Então, aqui é óbvio, quando vocês têm um paquímetro, um micrômetro, também vocês têm que ter certeza que quando não tem nada entre as garras do instrumento, ok? A leitura é zero, ok? Então, tem todo o problema de calibração que a gente não vai abordar hoje, ok? Então, vamos dizer que vocês têm um instrumento no qual você confia e a gente vai usar esse instrumento, ok? Então, os erros sistemáticos são esses, né, que eu falei. Aqui, por exemplo, você vai ter um erro sistemático. Cada objeto que você vai medir nessa balança, sistematicamente, ele vai ter, ok, um erro de 0,13 gramas, ok? Pode ser diferente, na verdade, porque a escala não necessariamente vai ser linear, ok? Erros aleatórios. Os erros aleatórios são decorrentes de fatores que são imprevisíveis. A gente não consegue reproduzir sempre a mesma medida. Por exemplo, na segunda prática que vocês vão fazer, também fazer entre aspas, porque a gente vai usar as medidas, mas que é o problema, por exemplo, do pêndulo, ok? O pêndulo simples é um fio, ok? Com uma massa na extremidade. E a gente coloca esse pêndulo para oscilar, ok? Em torno da posição de equilíbrio. E a gente tem que medir o período. Então, o período você escolhe, por exemplo, quando ele volta, o pêndulo vai, e quando ele para, okay, na extremidade do movimento dele, e inverte o sentido da oscilação. Então, se diz, pronto, esse aqui vai ser meu zero, e esse zero, ele mesmo não está muito certinho, né? É a sua avaliação de onde era o zero, da velocidade de reação, de quando você vai apertar o cronômetro, etc. Então, tem uma certa um erro que vai ser um erro aleatório. Você vai repetir essa medida 10 vezes, às vezes você vai apertar no cronômetro antes de realmente ele parar, às vezes vai ser depois. Então, normalmente, as suas medidas elas devem ser distribuídas, ok? Em torno do verdadeiro zero, ok? Então, a gente vai aprender na próxima prática a tratar esse tipo de erros. Hoje, a gente vai fazer simplesmente, ok? Medidas, ok? E a gente vai medir uma vez só, ok? Sem precisar fazer, não tem erro aleatório no nosso. A imprecisão da nossa medida vai ser a imprecisão do instrumento, ok? Então, a precisão aqui ok? Você tem duas grandezas aqui, que são a precisão e a acurácia. Então, a precisão é de uma certa maneira, a dispersão, ok? Se você tem você, por exemplo, esse período do pêndulo, se você tem, às vezes, vamos dizer que um período de 1 segundo, ok? Exatamente. E aí, às vezes, você mede 1,5, às vezes você mede 1,1. Então, essa precisão ela é bastante baixa, ok? Enquanto que se você medir 1,03, 1,02 segundos, ok? O 0,98 segundos, ok? Então as medidas elas ficam mais agrupadas em torno de um valor médio, ok? E é isso que está representado aqui nessa ilustração, ok? Então você tem aqui um certo número de medidas que foram feitas, representadas graficamente dessa maneira, e aqui você tem uma grande dispersão dos resultados, ok? E a gente diz que a acurácia, a precisão, desculpa, ela é baixa. Aqui, e aqui também, né? Grande dispersão, baixa precisão. Aqui a gente vai falar aqui a precisão é muito melhor, ok? Muito maior, os resultados estão agrupados, ok? Em torno de um valor médio, ok? E aí a segunda coisa é a acurácia, porque vocês podem ver que esse alvo aqui, vamos dizer, ele está centrado no valor, ok, real. Então, aqui, apesar de a dispersão ser pequena, ok, o valor médio está um pouquinho longe, né, do valor que a gente
deveria medir normalmente. Aqui você tem uma alta precisão e uma alta acurácia. Aqui, alta precisão, baixa acurácia. Aqui, a acurácia é boa, o valor médio, se você calcular aqui o valor médio, ele vai estar próximo aqui do centro, mas a dispersão é grande, a precisão é pequena. E aqui, baixa acurácia, baixa precisão, ok? Então, essa aqui é relativamente ok, tranquilo. Então, vocês têm esse relatório, essa apostila para ler. E vamos falar agora de uma parte mais técnica, ok, desses relatórios. E não é só desse relatório, eu vejo, ok, Física 2, eu já dei essa disciplina várias vezes. E depois, eu peguei esses mesmos estudantes, ok, em Física 4, por exemplo, e eles esqueceram completamente de como deve apresentar um resultado, ok? Então, vocês vão aprender com essa prática, ok, a apresentar resultados de medidas, ok? E vocês têm que usar elas sempre, ok? Não é só hoje em Física 2, nesse relatório, vocês vão usar no próximo relatório, em Física 3, em Física 4, e não é só em Física, as disciplinas de engenharia, cada vez que você vai precisar fazer uma medida, ok? Vocês têm que usar esse protocolo, ok? Então, como a medida é sempre aproximada, ok? Vocês sabem que, eu não falei de medidas diretas, indiretas particularmente. As medidas diretas, você não vai ter um número absurdo de algarismos significativos, porque vocês sempre vão estar limitados pela precisão do instrumento, mas mesmo assim tem que apresentar da maneira correta, como a gente vai aprender a fazer hoje. E essas aqui são as medidas diretas de comprimento com uma régua, de temperatura com um termômetro, okay? De massa com uma balança, vocês estão medindo diretamente a grandeza. E a partir dessa aqui, como hoje vocês vão medir comprimento, se vocês vão medir massa, e depois vocês vão calcular, ok, a densidade, ok, a massa específica do objeto. E esse aqui não é um instrumento que é um medidor de densidade, ok? Vocês vão calcular essa densidade, e aí fazendo isso na calculadora, vocês vão ter, dependendo da sua calculadora, um número que pode ser bastante grande de algarismos, ok? E esses algarismos, obviamente, não são todos significativos, e vocês têm que aprender a distinguir, ok? Os que são significativos dos outros e apresentar somente os significativos, ok? Então, você tem aqui, você tem os algarismos que são corretos, ok? Que você sabe, por exemplo, você coloca na sua balança, você tem 1, alguma coisa quilo. O 1 você tem certeza que é 1 quilo, não é 2, ok? Não é menor que 1, não é maior que 2. Mas aí, dependendo da precisão da sua balança, você vai ter que dizer, ok? Colocar os algarismos depois, ok? Então, o número de algarismos significativos está diretamente ligado à precisão da medida, ou seja, do instrumento. Quanto mais precisa a medida, maior o número de algarismos significativos, ok? Então, quando vocês apresentam um número, ok? Com um grande número de um valor com um grande número de algarismos significativos, isso, se realmente você apresentar isso num relatório, a pessoa que vai ler, ok? Ela acha que você mediu com uma grande precisão, ok? Mas pode ser que não seja assim. Então, vocês têm que apresentar isso de uma maneira bem rigorosa. Então, vamos lá para um exemplo. Você tem um resultado de uma medida que é 3,24 centímetros, ok? Então, você tem os algarismos 3 e 2 que são corretos, ok? Você mediu com a régua, que é mais de 3,2 centímetros. Aquele 4, ok, vai ser chamado o algarismo duvidoso. É o último, ok, da sua medida. Então, dependendo de como você, ok, avalia, ok, você pode ser um 5, pode ser um 3, ok? Então, esse 4 é duvidoso e você entende que se esse 4 é duvidoso, não faz sentido colocar algarismos depois dele, ok? 3,24, se esse 4 você não sabe se é 3 ou 5, por exemplo, não adianta colocar depois que é 3,242, ok? Não tem, ok? O bom senso diz que não faz sentido. Então, a gente vai aprender a manipular. Quando eu resolvo o exercício, eu já aplico o que é essas, e vocês têm que aplicar essas regras que a gente vai ver agora, ok? E nas provas eu vejo muito, ok, quando eu corrijo as provas, ok?
aí coloco todo o resultado da calculadora na prova, ok? Mas não deve, ok? A presença de vírgula, ok, no valor de uma medida não é considerada a se tratar da identificação de algarismos significativos, ok? Se você tem uma medida de 7,45 centímetros, ok, você tem duas casas decimais, mas você tem 1, 2, 3 algarismos significativos. Você pode pensar que, em vez de colocar em centímetro, eu colocaria em metro, por exemplo, ok? Então, seria 0,0745 centímetros, ainda teria 3 algarismos significativos, ok? É só mudar a unidade, não deve mudar o número de algarismos significativos, ok? Então, no exemplo que eu dei agora, oralmente, ok? Vocês entenderam que não é algarismo significativo o zero à esquerda do primeiro, ok? Então, se eu colocar aqui em metros, ok? Eu vou ter 0,0745, os dois primeiros zeros, 0, posso escrever aqui, né? 0,0745 metros, ok? Então, esses dois zeros aqui não são algarismos significativos, ok? Temos 1, 2, 3 algarismos significativos, ok? Então, por exemplo, uma medida de 0,4 dias, ok? Tem um algarismo significativo. Você não acrescenta a informação, ok? No caso aqui, não é um bom exemplo. 0 à direita de algarismo significativo, agora é algarismo significativo. Porque se você escreve que você mediu um comprimento de 3,520 metros, ok? Você tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Se você escreve isso, ok? Pensando muito o que você está escrevendo, né? Se é só o resultado da calculadora. Mas esse zero, ele faz sentido. Ou seja, se você mediu, dependendo do instrumento, você mediu 3,52 metros, ok? É o mesmo valor, ok? Mas a precisão, ok? É muito maior. Aqui você mediu com um instrumento que tem uma maior precisão do que essa, ok? Então, é significativo o zero situado entre algarismos significativos. Bom, esse é um pouquinho óbvio, mas é bom lembrar. Então, por exemplo, 2,505 quilogramas tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, ok? O zero faz parte. Quando tratamos apenas com matemática, por exemplo, então, o que eu falei antes, eu posso dizer que 5, 5,0, 0,00 e 5,000 são iguais, ok? Isso aqui é matematicamente. Na calculadora, realmente não adianta, se você colocar qualquer um desses valores, ok? O resultado final vai ser o mesmo, ok? Mas quando você vai, se esse aqui é o resultado de uma medida experimental que você vai apresentar, ok? Não é a mesma coisa, ok? Se você mediu, por exemplo, 5 metros, ok? O 5,0, isso aqui você mediu com um instrumento muito pouco preciso, e aqui com um instrumento muito mais preciso, ok? Então, a gente vai ver esse aqui. O problema do arredondamento também. Então, quando for necessário fazer o arredondamento, ok? E vai ser necessário, ok? Então, tem um critério da BNT, ok? Mas é bastante bom senso também. E vocês já usam isso, ok? Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, então vamos lá. A gente tem esse número aqui, ok? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos, ok? Algarismos não significativos. E a gente sabe que a gente quer arredondar para 3 algarismos significativos, ok? Então a gente vai ficar com os 3 primeiros. E o que vem depois, ok? A gente vai conservar esses 3 primeiros. E o primeiro que a gente vai descartar é um 2. Então, como ele é inferior a 5, a gente permanece com 3,44, ok? Agora, se esse número for superior a 5, ou então igual a 5, com pelo menos um algarismo diferente de 0, ok? Então, a gente vai arredondar para um número superior. Então, deixa eu ver aqui esse exemplo, ok? 2 exemplos aqui. A gente tem um número 2,42.623, ok? Se a gente tiver que arredondar 3 algarismos significativos,
Então, a gente vai ficar com esse 2,4, que é o correto, ok? O duvidoso é 2, então a gente vai ficar com 2. Não, a gente vai colocar 3, porque 6 é superior a 5. Então, é 2,42, ok? 43, desculpa, ok? Se é 6, ok? A diferença aqui é que a gente tem um 5, o 5 está no meio do caminho. A gente não sabe muito bem, mas tem um número depois. Ele não é uma série assim, 0000. Tem um aqui, então é um pouquinho maior, então vai para 6,83, ok? Agora, se realmente é zero, que é uma série infinita de zero depois, ok? 1, 7, 3, 5, não é infinito, mas você só vê zero. Então, aqui, como é que você vai arredondar? Você vai arredondar, ok? Para o algarismo par mais próximo, ok? Isso porque quando você fizer isso várias vezes, às vezes você vai acertar abaixo, ok? E às vezes acima, e em média você vai ter o valor correto, ok? Então, esse número, por exemplo, 1,735 seguido de 3 zeros, ok? Arredondando para 3 algarismos significativos, então você vai arredondar para qual é o par mais próximo aqui? É 4, ok? Então, vai ser 1,71. Enquanto que esse 2,44500 aqui já é par, então ok? Vocês vão arredondar para 2,44, ok? Então, vocês sabem disso, mas nem sempre aplicam, ok? A gente nota nas provas, por exemplo, que às vezes o arredondamento não é feito de maneira correta e isso termina afetando, ok? Depois de cálculos, afeta o resultado final, ok? E aí sempre uso esse exemplo que vocês não gostariam que eu arredondasse, por exemplo, a sua nota para baixo, ok? Então, arredondar nota é a mesma coisa. Então, se é acima de 5, vai para mais. Se é abaixo de 5, vai para menos. Ok? As operações com os algarismos significativos, ok? É importante saber isso aqui, mas eu não quero fazer, eu posso fazer um exemplo, 2 aqui, mas é mais nos exercícios, ok? Que vocês têm que prestar atenção como é que a gente trata esse problema dos algarismos significativos, ok? Não é só nas medidas experimentais, é realmente na resolução de problemas conceituais também, teóricos, ok? Então, na soma e a subtração, por exemplo, você vai somar, você mediu um comprimento, mas você mediu primeiro, ok? A sua trena, por exemplo, não era suficientemente grande, você está medindo o tamanho de um quarto, ok? Você tem aqui, desenhar aqui, ok, que deveria ser um retângulo, ok, com as paralelas, ok? Mas vamos dizer que a sua trena, ok? Ela só vai até aqui, tá? E aí você faz um zero aqui, tá? E aí você pega a trena e mede dessa parte aqui. E aí você vai escrever depois que L é igual a L1 mais L2, ok? Então aqui, na verdade, você deve provavelmente encontrar o mesmo, ter o mesmo tipo de medida, por exemplo. Mas eu vou escrever uma coisa. Por exemplo, essa trena é de 5 metros, eu vou colocar aqui 4,95 metros, mais, e aí, por exemplo, eu medi só aqui, mais 42 centímetros, ok? Você pode escrever isso aqui, né? Para você no papel, mas quando vocês vão calcular depois, vocês não vão somar 4,95 com 42, obviamente, porque as unidades não são as mesmas. Então, você tem que, primeiro, devemos reduzir todos os termos à mesma unidade. Então, vamos lá. Dá, por exemplo, eu vou colocar em centímetro, ok? O resultado final deve ser o mesmo. Então, em centímetro, vai ser 495 centímetros mais 42 centímetros, ok? E aí você, depois, você vai olhar desses dois qual é o que tem o menor número de casas decimais, ok? Então, é esse daqui que só tem duas casas decimais, ok? Então, não, desculpa, ele tem 0 casa decimal. Aqui o caso é simples, você vai somar exatamente, ok? Então, vai dar 495 mais 42. Então, vocês podem manter, ok? Aqui é 0 casa decimal, 0 casa decimal. Desculpe, o que estou fazendo aqui? Aqui 5 e 2, 7, 49 e 4, 53 centímetros, ok?
quando você coloca, eu vou fazer outro exemplo para mudar, ok? Para aplicar esse fato que você deve, por exemplo, se você tem uma massa, ok? Você tem uma massa que é uma soma, você tinha 2,13 quilogramas, ok? Mais, sei lá, 624 gramas, sei lá o que você, ok? Você colocou duas massas, ok? E aí você obteve esse daqui. Então aqui você vai colocar tudo na mesma unidade, ok? Então, por exemplo, eu vou colocar 2. Aqui não posso colocar isso aqui. 2, 10A. Eu não posso colocar 0 aqui, porque não é um exemplo muito bom. Não vou colocar em gramas em quilogramas que fica mais simples. Para mim agora, né? Quilogramas mais 0, não, na verdade é simples. 624, ok? Então aqui você tem 3 casas decimais, aqui 2. Então você vai conservar somente, porque quando você vai somar essas duas, esse 4 aqui você vai somar com 0. Só que esse 0 aqui não existe, o duvidoso é 3. Então você não pode somar alguma coisa com um duvidoso que vai dar, ok? O duvidoso tem que ficar na segunda casa decimal, ok? Então você vai reescrever mantendo o número de casas decimais do número que tem o menor, ok? Número de casas decimais. Aqui eu vou arredondar, como 4 é inferior a 5, eu vou colocar 2, ok? E aqui você vai ter 2,75 kg, ok? Então, essa aqui é para adição e subtração, soma e subtração, ok? Uma subtração é uma adição, ok? De um número com sinal negativo. No caso de produto e divisão, aqui é um pouquinho diferente, porque vocês vão, por exemplo, calcular... deixa eu colocar aqui uma nova... O que eu queria fazer... Aqui eu não tenho mais espaço aqui. Queria abrir... Vou abrir outra página, ok? Aqui. No caso da multiplicação, ok? Da divisão, na divisão é um exemplo. Um caso particular de multiplicação. Então, você vai multiplicar grandezas que não têm, em geral, não têm as mesmas unidades, ok? Um volume, por exemplo, elas têm, mas se você for calcular, por exemplo, eu não sei se eu coloquei um exemplo aqui. Não coloquei. Você vai colocar por exemplo, uma força. Ok, a força você tem, por exemplo, o peso, né? É igual a M vezes G, ok? Uma massa vezes uma aceleração, ok? Aí a massa, você tem que a massa é de, sei lá, é uma pessoa que tem 62,50 quilogramas, ok? E o G você aplica ele com 9,82 metros por segundo ao quadrado, ok? Então aqui não faz sentido comparar as casas decimais, são grandezas que não tem, ok? São grandezas de natureza diferente. Então o que você faz, voltando aqui, a regra é dar ao resultado da operação, ok? Então vamos lá, calcular o resultado da operação, ok? Então se você calcular aqui, eu vou calcular, ok? 62,5 vezes 9,82, ok? Então, a calculadora, ela vai dar 613,75. Então, a unidade é quilograma metro por segundo, e a gente sabe que essa aqui é uma força, ok? Então, uma vez que você calculou o resultado, e essa aqui deu um resultado bem, ok, limitado em termos de casas decimais. Então, o que você faz com isso?
a regra é dar ao resultado da operação o mesmo número de algarismos significativos do fator que tiver o menor número dos mesmos. Então, vamos lá. Qual é o fator que tem o menor número? É essa daqui, né? 0,5, ok? Então, a gente vai dar... desculpa, essa aqui é casa decimal. Mas eu sou... Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, vou botar um 0, ok? Vou dizer que você mediu com essa precisão aqui. Então, essa aqui tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos, e essa aqui só tem 3. Então, a gente vai manter o resultado com o número de algarismos significativos do fator que tem o menor número. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu vou ter que... Como é que eu vou apresentar? Esse aqui é o resultado da calculadora, ok? E agora, quando eu vou apresentar o meu resultado, ok? Eu vou escrever que P é igual a quanto? Eu vou ter que arredondar, né? Então, vai ser 614 newton. Okay? Esse é o resultado do meu cálculo. Ok. Então, só para ilustrar, e aí fazendo exercícios que vocês vão aplicando. Ok? Então, no caso, aqui é uma coisa bem importante, ok? Algarismos significativos em medidas de erro. Eu vou colocar aqui, ok? Vocês vão ter que lembrar isso quando vocês vão preparar seu relatório, ok? Essa semana. Então, algarismos significativos em medidas de erro, se o erro da medida está na casa dos décimos, ok? Não faz sentido fornecer os algarismos correspondentes aos centésimos e milésimos, ok? Se você tem um instrumento cuja menor divisão, por exemplo, então você tem as divisões em centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, e a menor divisão é milímetro. Então, você não vai ter algarismos, ok? Se você tem algarismos correspondendo ao centésimo, o milésimo de centímetro, ok? Eles não são significativos, obviamente, ok? Ok, então, medição e medidas. Aqui vai ser uma parte bastante técnica, então, é matemática nessa parte, ok? Então, está tudo detalhado nesse roteiro. Eu tenho slides também, onde eu vou fazer uma aplicação que é, na verdade, exatamente a aplicação que vocês vão ter que fazer no relatório, ok? Então, é bom prestar atenção agora, ok? Para poder tirar dúvidas, ok? Mas está tudo bem detalhado aqui. Vocês não precisam lembrar dos detalhes, eu vou explicar aqui. Então, quando você faz uma medida, ok, de uma grandeza física, você não vai ter uma precisão absoluta, ok? Sempre vai ter uma imprecisão ligada ao instrumento de medida, ok? No caso que a gente trata hoje, vai ser só isso, só a imprecisão do instrumento. Então, G, vou chamar de G essa grandeza que a gente quer medir, ok? Então, essa grandeza, quando vocês vão apresentar, então o resultado da minha medida vai ser G igual, então aqui um valor médio, ok? Que eu vou chamar de G médio, com aquela barrinha, mas eu preciso apresentar ela aqui, mais ou menos ΔG, ok? E a gente vai aprender hoje a determinar essas duas partes aqui. As duas são muito importantes, ok? Então, G é a média de todas as medidas realizadas. Se tiver várias medidas realizadas, ok? No relatório dessa semana não tem várias medidas realizadas. O G médio vai ser o valor calculado, o medido diretamente, por exemplo, com a régua, ok? Mas que vai ser apresentado de maneira a ser coerente, ok? Com a precisão do instrumento, ok? E ΔG é uma estimativa de todos os erros cometidos, o grau de confiabilidade da medida, ok? Então, esse ΔG, na experiência dessa semana, ok, vai ser, para as grandezas medidas diretamente, vai ser a imprecisão do instrumento, e para as medidas calculadas a partir das grandezas medidas, ok, vai ser, a gente vai aprender a fazer a propagação de erro, calcular
ok? A imprecisão de um produto, por exemplo, a partir da imprecisão dos fatores do produto, ok? Então, a gente tem aqui um exemplo, ok? De uma barra AB, ok? Que vai ser medida aqui com o instrumento, ok? Que é, a régua é centímetrada, né? Centímetro, ok? Tem alguém aqui. Então, eu sei, ok, que aqui é 5 centímetros, 6, 7, 8, ok? Então, eu vou escrever aqui AB, ok? É igual 6, 7, 8, ok? Essa aqui é certo, ok? Essa aqui não é 9. E aí, eu vou avaliar aqui no olho, é abaixo de 8,5. Então, eu vou colocar 8,3, ok? Vocês concordam que aqui esse 3 é duvidoso, vai depender da minha avaliação, ok? Nada, como dizer, nada aqui nessa régua me diz que é 0,3, ok? Esse aqui é o duvidoso, ok? Se eu, essa mesma barra AB, então essa aqui é a leitura com essa régua aqui, se eu tiver uma régua milimetrada, ok? Vocês podem ver aqui que entre cada tracinho aqui de centímetros, eu tenho, na verdade ela está em milímetros, né? Eu tenho milímetros, então, aqui vou escrever aqui AB, AB é igual a 50, 60, 70, 80, ok? 80, aí tem um zoom aqui. Como aqui estou escrevendo em milímetros, 81, 82, ok? 82, isso aqui com certeza. E aí minha avaliação é aqui um pouquinho além de 82,5. Aí vou colocar 6, ok? Milímetros, ok? Então, o duvidoso, você vê que ele foi, ok? Na verdade, se eu escrever aqui AB, ok? Eu posso escrever da seguinte maneira. Aqui era em centímetros, vou escrever em centímetros também. 8,26 centímetros. O duvidoso agora está aqui na segunda casa decimal e estava na primeira, ok? É porque quanto mais preciso o instrumento, mais casas decimais, ok? Mais algarismos significativos você vai ter, tá certo? Então, o número de algarismos significativos depende do instrumento de medida, ok? E, por exemplo, a régua centimetrada, ela forneceu dois algarismos significativos e a régua milimetrada, 1, 2, 3, ok? Qualquer que seja a unidade, você tem o mesmo número de algarismos significativos, ok? O valor do algarismo duvidoso depende exclusivamente do operador, ok? Então, a gente agora vai aprender a escrever essa incerteza. Então, a gente tem o G, então o G seria o que aqui, ok? Você tem AB, você tem 8,3 centímetros, ok? AB é igual a 8,3 centímetros, mais ou menos, delta de AB, tá certo? E o que é esse delta de AB? A imprecisão aqui. Então, tem uma regra aqui que é a seguinte. Se o instrumento não permitir a avaliação, então vamos começar melhor com o segundo caso, que é o caso dessas regras aqui. Se o instrumento permitir a avaliação do algarismo duvidoso, a incerteza estimada será a metade da menor divisão da escala do instrumento. O que quer dizer isso? Vou voltar aqui nessas ilustrações, essa é mais clara. Vocês podem ver aqui que aqui é 8, aqui é 9. Eu sei que é abaixo, eu consigo ver que é abaixo de 8,5, ok? Então, a incerteza aqui ela não é de 1 centímetro, ela é da metade da divisão, porque eu consigo avaliar se ela está abaixo ou acima dessa metade, ok? Então, aqui vai ser AB igual a 8,3 centímetros, mais ou menos. Eu quero colocar nessa mesma unidade aqui. Então, é o quê? É
meio centímetro, né? A precisão aqui, mais ou menos 0,5 centímetros, ok? Então, eu quero chamar a sua atenção aqui sobre o seguinte, que é muito importante. Você pode ver aqui que a sua imprecisão, ela tem um algarismo significativo, ok? É isso que a gente quer manter, ficar com um algarismo significativo. E a posição desse algarismo significativo, aqui ele está na primeira casa decimal, ou seja, os décimos dessa unidade, ok? Então, no valor aqui que você apresenta, você não pode ter algarismos depois dessa posição aqui, ok? Como esse algarismo está na primeira casa decimal, o duvidoso deve estar na primeira casa decimal, ok? Porque essa aqui que modula o duvidoso. Então, tudo o que vem depois não faz sentido. Então, seguindo essa mesma lógica aqui, a gente vai escrever AB. No caso aqui da régua, desculpa, milimetrada. AB é igual, eu vou colocar, por exemplo, em milímetros, 82,6 milímetros, mais ou menos. Aqui, eu tenho como avaliar se ele está abaixo ou acima, tenho, ok? Então, eu vou dizer que o meu delta AB aqui vai ser a metade da menor divisão, ou seja, a metade de 1 milímetro, mais ou menos 0,5 milímetro, ok? De novo, primeira casa decimal. Você não pode ter mais casas decimais aqui do que aqui, tendo a mesma unidade, ok? Ok? O segundo caso, ok, se refere o caso de um instrumento não permitir a avaliação do algarismo duvidoso, ok? Então, esse aqui, essencialmente, são os instrumentos digitais, ok? Não sei se aqui tem. Vou voltar aqui à imagem da balança no início. Aqui, ok? Então, essa balança, por exemplo, ela, ok? Sem levar em conta esse 0,13 aqui, então vamos dizer que é M igual a 460, vamos dizer que eu vou tirar esse erro sistemático que ela está fazendo, ok? Então, 55 gramas menos, não, 0,55 menos 0,13 vai dar 0,42, ok? E aí a unidade aqui é gramas, tá certo? É isso que a balança diz. Só que eu não vejo com ela se estou mais próximo de 43, ok? Ou de 41, ok? Então ela está dizendo, ela está escolhendo para mim dizer que é 42, ok? Então nesse caso a gente não tem uma possibilidade de avaliar, ok? Se é mais próximo de 41 ou de 43, ou se é 42. É como, por exemplo, um velocímetro no carro, né? Ele diz a velocidade, mas ou a distância, né? Você percorre uma certa distância, o último número, né? Aquele que gira, tipicamente é a cada 100 metros, por exemplo. Então, quando você está no início de 100 metros, ok? Até de um intervalo, vamos dizer, de 100 metros, você não tem como avaliar na leitura se você está mais próximo do início do que no final, ok? Tempo também, a mesma coisa, relógio digital, ok? Então, nesse caso, como você não tem como avaliar, você vai dizer que a incerteza, ok? Ela é igual à menor divisão, ok? Então, se o instrumento não permitir a avaliação do algarismo duvidoso, este será considerado como sendo o último algarismo obtido no instrumento. Nesse caso, a incerteza estimada, ok, será a menor divisão da escala do instrumento. Então, voltando aqui ao que eu escrevi com o exemplo da balança, vamos escrever aqui, é 460,42 gramas, mais ou menos. Qual é a menor divisão aqui? 0,01, né? A menor divisão aqui é 1/100º de grama, tá certo? Essa balança aqui, gramas. E aí vocês podem verificar que a posição, segundo a casa decimal, desse algarismo que dá incerteza,
corresponde à posição do duvidoso. Não faz sentido colocar nada depois desse 2 aqui. Ok? Ok. Então, ok, tem exemplos aqui, então eu acho que eu falei de alguns, eu acho que é melhor agora fazer exemplos. Ok, aqui tem um exemplo um pouquinho diferente, que de uma régua que está mais, você tem a régua milimetrada, ok? Mas você tem acesso a metade, que é entre, ok? Um intervalo de 1 milímetro, na verdade, está dividido em 2 intervalos de meio milímetro. Então, como é que fica? Nesse caso, vocês têm como avaliar, ok? Por exemplo, aqui, na medida dessa barra aqui, desse objeto, você tem como avaliar aqui, então é 35, 36. Não, 5 é 1. 30. Onde é que tem 5 divisões aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então aqui seria o quê? O comprimento aqui, a gente teria aqui LA, né? LA é igual. Então 36 é aqui, ok? Então é antes de 36,5, ok? Então é 36, e é mais de 25, né? Eu consigo avaliar que é um pouquinho depois desse tracinho aqui. Então, eu vou escrever, por exemplo, que está na metade, 25. Eu posso escrever 24, posso escrever, ok? Então, essa aqui eu não sei, a centímetro, né? A unidade centímetro, mais ou menos. Qual vai ser aqui a incerteza? Então, a menor divisão aqui, menor divisão, a menor divisão é esse daqui, ok? Então, aqui você tem, esse aqui é 1 milímetro, esse aqui é 0,5 milímetro, esse aqui é 1/4 de milímetro, ok? Então, você tem 0,25 milímetros, ok? Oxe, esse aqui tá errado, né? Medida de comprimento acompanha. Ah, não, é centímetro, desculpa. Olha, tô... Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ter que refazer, ok? Vamos lá. Então, qual é a menor divisão aqui? Vou escrever essa menor divisão antes de qualquer coisa. Ok, essa aqui é 25 centímetros, 30 centímetros, desculpa. Esse aqui não é milímetro, é centímetro, ok? Então, essa aqui é 1 centímetro, ok? 1 centímetro é isso, né? 36, 37, 31, 32, 34, 31, 32, 34, 35. Essa aqui é 1 centímetro, ok? Então é 0,25 centímetros, desculpa. Ok? Que tem 1/4 de centímetro aqui. Então eu vou ter que LA, ok? Vai ser igual a 36, ok? Vírgula 36, aqui seria 36,5, mas a unidade era diferente, 30,5, 36, aqui é 25, ok? É superior a 36,25, o tracinho, ok? É o que tinha escrito, só que a unidade aqui é centímetro, ok? Mais ou menos. Qual é a metade dessa menor divisão, já que eu consigo avaliar se é mais perto de um tracinho de outro. Então, a metade é 0,725 centímetros, ok?
Então, 0,25 dividido por 2 é 0,125 centímetros. Só que eu não posso escrever isso aqui, eu quero ficar com um logaritmo significativo, ok? Então, eu vou arredondar isso aqui para 1. Então, vai ser... não pode ser 1, tem que ser 0,1. Então, isso me dá... Vamos fazer uma pausa, ok? São 9 horas. Eu vou